E aí, pessoal, nosso bate-papo da semana é sobre geopolítica, tecnologia e industrialização. Esse triângulo importante e apimentado. Por que é apimentado? Vamos ver. Esses dias, melhor dizendo, semanas atrás, né? Algumas semanas atrás, numa troca de ideias com um colega, né? Ele foi muito assertivo, né, em dizer que a estratégia dos campeões nacionais, baseada em reserva de mercado, não funciona. Porque se funcionasse, especialmente no caso brasileiro da informática, o país teria performado empresas de quilate competitivo mundial estariam bombando por aí, né? Seu argumento, se não funcionou, eu entendo o ponto, né, o ponto de vista, mas eu acho que essa questão, porque essa questão da estratégia ou a ideia dos campeonatos nacionais ficou muito associado à administração do BNDES do professor Luciano Coutinho, pelo qual tenho uma grande admiração, e que muito se inspirou, né, não só ele, mas todos que olharam com acolhimento a essa proposta dos campeões nacionais, no modelo asiático, né, da performance que empresas japonesas, coreanas e mais recentemente chinesas tiveram. Mas é a questão também da complexidade e contexto onde esses fenômenos acontecem. Uma coisa é a gente interpretar que os asiáticos utilizaram essa abordagem de fortalecer campeões nacionais para se industrializar e se voltarem à exportação, mercado internacional. E você olhando isso como outsider, olhando de longe, né? Outra coisa é você ser um asiático, estar lá, vivendo aquela história, aquela trajetória, e mais ainda, você ser um protagonista consciente da estratégia que você está executando. Sem falar em outras questões de contexto mais amplo das disputas internacionais, que a gente pode falar mais à frente, da geopolítica. Então, muitos países já praticaram a reserva de mercado e foi importante em determinado momento, né? O Brasil mesmo são casos distintos, setoriais que ele tem. O petróleo houve uma espécie de reserva de mercado e houve um grande embate institucional se a gente abria o mercado brasileiro para as empresas estrangeiras, nacionais estrangeiras, explorar petróleo, se a gente desenvolvia uma empresa nacional com expertise para isso. No embate, venceu a ideia de ter uma empresa nacional forte para fazer isso, desenvolver tecnologia e tudo mais. Mesmo assim, pelas características da indústria do petróleo, que é uma indústria globalizada, a parte parapetrolífera de suprimento, de equipamentos e serviços, muitas empresas internacionais que tinham essa competência vieram. O Brasil, mesmo tentando, ao longo das décadas, desenvolver nesse segmento parapetrolífero competências, teve um sucesso relativamente pequeno nisso. Não constituiu empresas que fossem para fora. Se a gente tivesse feito uma reserva de mercado nisso, que poderia ter sido de fato prejudicial para as atividades da Petrobras, que precisava de serviços e equipamentos qualificados. O automotivo já nós abrimos direto para as multinacionais. Curiosamente, não desenvolvemos nossas próprias empresas para também competir interna e externamente na parte de montadoras, né? Embora nos segmentos para automotivos, de autopeças, o Brasil tem expertise interessantes, né? Então, a aviação, a Embraer, né? Eu nem sei se foi praticado na reserva de mercado, mas algo diferente aconteceu para o país, o Brasil, ter a terceira empresa de
da indústria, é, da indústria aeroviária mundial, isso é uma coisa diferenciada. Eu acho o seguinte, a gente tem casos já dentro de casa suficiente para um estudo mais apurado, uma análise mais apurada do que deu certo, o que deu errado, e isso que deu certo, como seria a possibilidade, em termos multissetoriais, de se replicar abordagens institucionais e empresariais. Né? Posso citar várias. Aí da Petrobras, Embraer, mas tem uma Home, Klabin, no setor de celulose, Polo, Randon, automotivo e autopeças, VEG. Pode até dizer, mas está muito enviesado para a região sul. Mas temos casos de outras regiões também, Caoa, Moura, né? A parte automotiva, que são exemplos que estão aí para serem aproveitados. Na celulose, o argumento que eu vi foi interessante. O Brasil não tem capital intensivo e inovação tecnológica o suficiente para se desempenhar muito bem na parte automotiva, ferroviária e semicondutores. Mas na celulose, isso é mais fácil porque a celulose no Brasil ela cresce rapidamente pelas questões de clima e vegetação. A natureza é favorável à celulose. Mas temos empresas que têm tecnologia nisso, tem uma abordagem, são empresas centenárias até, e poderia não haver essas empresas. Né? Poderíamos estar sendo o mercado para a celulose de empresas estrangeiras que estivessem aqui desenvolvendo todo esse processo tecnológico industrial. Até isso, então, merece uma avaliação, uma observação mais apurada. Né? Bom, isso de dizer que o Brasil não tem competitividade em termos de capital intensivo e potencial inovador, mas tem mercado, já levanta um alerta. Né? Se tem mercado, pô, tem gente. Se tem gente, e sabemos que nós temos uma estrutura acadêmica de pesquisa e tudo mais, e que alguns setores já fizeram uma boa utilização desses ativos intelectuais que o país detém. Então, se tem mercado, por que não ter setores bem desenvolvidos nisso? Né? Mas onde entra a produtividade? Né? Onde entra a produtividade do país ou a produtividade das suas regiões? Né? Qual a relação que a produtividade, a competitividade tem com educação, ciência, tecnologia? Né? Bom, até interessante isso, que eu li alertas importantes de que a gente não pode confundir a natureza das atividades de pesquisa. Né? Pesquisa científica tem uma pegada, uma função, o desenvolvimento científico e tecnológico tem uma outra pegada e outra função, e que são diferentes da atividade de desenvolvimento de produtos para o mercado. Né? Então, são camadas com protagonistas, abordagens e focos diferentes. Essa distinção tem que ser levada em conta. Certos aspectos são camadas de atividades que se complementam, mas são distintas. Uma coisa não resolve a outra. Uma coisa não tem a finalidade de resolver o que a outra tem. Né? Então, esse é um alerta importante que eu vi quando a gente pensa em produtividade setorial, nacional, regional, etc. Né? Mas a competitividade, do meu ponto de vista, ela, ela exige uma industrialização qualificada. E uma industrialização
dessa ordem qualificada, eu entendo que tem por base os níveis educacional, científico e tecnológico que o país ou a região conquistaram. Por que eu chamo isso de conquista? Simples. Conquista porque existem constrangimentos geopolíticos a que países eventualmente retardatários na sua industrialização e no seu desenvolvimento científico e tecnológico atinjam o patamar do estado da arte na arena da competição empresarial. Países e empresas que já estão bem desenvolvidas desejam mercados, não desejam competidores, mais competidores, não desejam novos entrantes competidores. Tá? Então, há mecanismos de constrangimentos que são postos em marcha. Né? Então, é necessário certa assertividade institucional de quem quer romper, driblar, superar, vencer esses constrangimentos para atingir seus objetivos, seus propósitos empresariais de ponta. Né? Então, assertividade institucional. Mas nisso tem uma casca de banana. Tem uma casca de banana que é o seguinte: né? Países né, onde estão presentes conturbações políticas, né? Instabilidade política, polarização política, eles se autoneutralizam, se neutralizam. Eles não conseguem ser assertivos para vencer os constrangimentos institucionais que são grandes no contexto geopolítico mundial. Eles estão a perna fraca para correr, né? Para andar, para caminhar dessa trajetória de conquista. Então, esse é um caso a pensar, porque eu não estou falando de ideologia política, não. Estou falando de pragmatismo institucional na seara política para que essa assertividade institucional necessária para as conquistas educacionais, científicas e tecnológicas a serem feitas de modo a dar o suporte à industrialização qualificada que almejamos. Né? Ali, Brasil, mas vale para os nossos irmãos lusófonos, latino-americanos, ibéricos, etc. Né? Bom, acho que até me estendi um pouco. Essa era a mensagem da semana. Uma ótima semana a todos, com muito protagonismo, serenidade e um forte fraterno abraço para vocês.